Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite de quinta-feira caía sobre São Paulo com aquele peso característico das vésperas de dias decisivos. Felipe Andrade acelerava o Audi preto pelas ruas da Avenida Faria Lima, os olhos fixos no trânsito, a mente ainda mergulhada nos números da reunião que aconteceria em poucas horas. Investidores de Singapura aguardavam sua ligação às 2 da manhã, horário de Brasília, e ele precisava estar impecável, preparado, conectado. Foi então que a mão tateou o bolso do paletó e encontrou apenas o vazio. O celular. Aquele maldito celular que sempre carregava como extensão do próprio corpo estava sobre a mesinha de cabeceira. Esquecido, abandonado, silencioso. Felipe bateu a mão no volante com força, deixando escapar uma série de palavrões que se perderam no silêncio do carro. Dono de 4 empresas de tecnologia, com faturamento anual que ultrapassava a casa dos milhões, ele não podia se dar ao luxo de ficar incomunicável justamente naquela noite. O negócio que fecharia pela manhã representava a expansão internacional que planejava havia 2 anos. Investimentos, parcerias, contratos assinados com sangue, suor e noites em claro. Tudo dependia daquela conferência. Respirou fundo, acionou a seta e fez o retorno na primeira oportunidade, retomando o caminho de volta para casa. A mansão ficava no Jardim Europa, um bairro nobre onde cada residência parecia competir em tamanho e ostentação. A casa de Felipe tinha 3 andares, piscina aquecida, jardim amplo e mais quartos do que ele conseguia contar de cabeça. Era grande demais para 2 pessoas. Grande demais para o vazio que preenchia cada cômodo desde que Júlia partira. Júlia. O nome ainda doía como uma ferida aberta. Fazia 1 ano e meio que ela se fora levada por uma doença silenciosa que ninguém esperava, que ninguém viu chegar. Deixara para trás um marido perdido e um filho de apenas 4 anos que, da noite para o dia, se transformara em alguém irreconhecível. Lucas. O menino que antes era doce, risonho e carinhoso, agora era uma bomba-relógio emocional. Gritos, mordidas, acessos de fúria que surgiam do nada e destruíam tudo ao redor. Felipe perdera a conta de quantas vezes fora chamado no meio de uma reunião porque o filho estava fora de controle. 18 babás haviam passado pela casa em menos de 1 ano. 18. Mulheres que chegavam cheias de confiança e saíam derrotadas. Algumas com marcas de mordidas nos braços, outras simplesmente exaustas demais para continuar. A última babá, Silvana, uma senhora experiente que vinha altamente recomendada, durara apenas 5 dias. Lucas jogara tinta guache na parede do quarto dela, gritara que a odiava e tentara arranhar seu rosto quando ela tentou colocá-lo de castigo. Silvana fez as malas ainda naquela tarde, pediu demissão e saiu sem olhar para trás, murmurando algo sobre crianças possuídas e falta de limites. Desesperado, Felipe ligara para a agência de babás na manhã de quarta-feira, implorando por alguém, qualquer pessoa que pudesse começar imediatamente. A atendente, já acostumada com seus pedidos urgentes, hesitou antes de sugerir uma moça que acabara de se cadastrar. Sem experiência formal, sem cursos renomados, sem referências de famílias de alto padrão. Apenas uma jovem simples que dissera gostar de crianças e precisar trabalhar. Felipe não tinha escolha. Aceitou. Marina Santos chegara na tarde de quarta-feira, carregando uma mochila desgastada e um sorriso tímido. Tinha 26 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desajeitado, roupas simples que denunciavam uma vida sem luxos. Olhou ao redor da mansão com olhos arregalados, claramente impressionada, mas não intimidada. Quando Felipe apresentou Lucas, o menino a encarou com desconfiança, cruzou os braços e virou as costas sem dizer uma palavra. Felipe esperou a crise, esperou o grito, a mordida, o acesso. Mas Marina apenas sorriu, abaixou-se na altura do menino e disse com voz suave que entendia que ele estivesse bravo, que era normal sentir raiva às vezes, e que quando ele quisesse conversar, ela estaria ali. Lucas a ignorou, mas não atacou. E isso para Felipe já era um milagre.
Agora, enquanto estacionava o carro na garagem ampla e silenciosa, Felipe não esperava nada além do caos habitual. Marina provavelmente já estaria exausta. Lucas certamente choraria durante a noite, como sempre fazia, e pela manhã ele teria que começar tudo de novo, procurando a 19ª babá. Entrou pela porta lateral, desarmou o alarme com gestos automáticos e subiu as escadas de mármore com passos leves. O silêncio da casa o incomodava, sempre incomodara. Era um silêncio pesado, cheio de ausências, de palavras não ditas, de risos que não ecoavam mais. Lucas dormia no 2º andar em um quarto decorado com personagens de desenhos animados que ele já nem ligava mais. Felipe aproximou-se da porta entreaberta, preparado para ouvir os choramingos noturnos do filho, os gemidos de pesadelo que se tornaram rotina. Mas não ouviu nada. Apenas silêncio. Um silêncio diferente, tranquilo, pacífico. Intrigado, empurrou a porta devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. A cena que encontrou o paralisou no batente. Marina dormia na cama de Lucas, deitada de lado, abraçando o menino com cuidado, como se ele fosse algo precioso e frágil. Lucas repousava aninhado contra ela, o rosto sereno, a respiração profunda e regular. Não havia tensão em suas feições, não havia o franzir de testa que sempre acompanhava seu sono agitado. Ele estava em paz, verdadeiramente em paz. Felipe prendeu a respiração, incapaz de desviar o olhar. Ao redor da cama, brinquedos que antes viviam espalhados pelo chão estavam organizados em prateleiras. Desenhos feitos com giz de cera pendiam das paredes, presos com fita adesiva colorida. Um livro de histórias infantis jazia aberto sobre o criado mudo, marcando a página onde a leitura fora interrompida pelo sono. Algo apertou no peito de Felipe. Algo que não sentia havia muito tempo. Uma mistura de alívio, surpresa e uma pontada de inveja. Inveja daquela jovem desconhecida que, em menos de 2 dias, conseguira fazer o que ele não conseguia em meses: acalmar seu filho. Marina murmurou algo incompreensível no sono, um sussurro suave, e apertou Lucas com mais carinho. O menino sorriu. Sorriu dormindo. Felipe não via o filho sorrir havia tanto tempo que quase esquecera como era. Recuou devagar, fechando a porta com cuidado, e ficou parado no corredor por longos segundos, processando o que acabara de testemunhar. Desceu as escadas em silêncio, pegou o celular que estava exatamente onde imaginara, sobre a mesinha de cabeceira em seu quarto, e saiu novamente. Durante todo o trajeto até o escritório, onde a reunião virtual aconteceria, Felipe não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Marina e Lucas, abraçados, em paz. Era tão simples, tão natural, tão óbvio. E ele nunca conseguira fazer aquilo. A videoconferência começou pontualmente às 2 da manhã. Investidores com rostos sérios apareceram nas telas, apresentações foram exibidas, números foram discutidos, contratos foram revisados. Felipe respondia no automático, assinava documentos digitais, concordava com cláusulas. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava naquele quarto, naquele abraço, naquele sorriso. Quando a reunião terminou, já passava das 4 da manhã. Felipe encerrou o computador, arrumou os papéis e voltou para casa sob o céu ainda escuro de São Paulo. As ruas estavam desertas, os semáforos piscavam amarelos e a cidade parecia dormir enquanto ele dirigia no piloto automático. Ao chegar em casa, subiu direto para o quarto de Lucas. A porta continuava entreaberta. Empurrou-a devagar e viu que a cena mudara. Marina não estava mais na cama. Lucas dormia sozinho, abraçado a um ursinho de pelúcia marrom que Felipe tinha certeza de nunca ter visto antes. O menino continuava tranquilo, respirando devagar, sem pesadelos. Intrigado, Felipe atravessou o corredor e bateu levemente na porta do quarto destinado às babás. Ouviu passos leves, e a porta se abriu, revelando Marina ainda vestida, com os olhos ligeiramente cansados, mas atentos. Ela o deixe passar sem perguntas. "Tudo bem com o senhor?" perguntou com voz baixa. Felipe entrou no quarto simples,
mobiliado apenas com uma cama, um guarda-roupa e uma escrivaninha. Tudo limpo, arrumado, sem sinais de bagunça. Como conseguiu? Perguntou direto, sem rodeios. Como conseguiu fazer meu filho dormir assim? Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Carinho, respondeu simplesmente. Só isso. Carinho. Felipe balançou a cabeça, insatisfeito com a resposta vaga. Não, sério. As outras babás também tentaram carinho. Nenhuma funcionou. O que você fez de diferente? Marina sentou-se na beirada da cama e fez um gesto convidando-o a sentar na cadeira da escrivaninha. Ele aceitou, ainda observando a jovem com curiosidade. Conversei com ele, explicou Marina. Perguntei do que ele tinha medo. Ele disse que tinha medo de monstros no escuro, que os monstros vinham toda noite e que ninguém acreditava nele. Felipe franziu a testa. Monstros? Isso é bobagem de criança. Marina o encarou com seriedade. Para ele não é bobagem, Sr. Andrade. Para ele é real. E se o medo é real, os monstros também são reais dentro da cabeça dele. Felipe ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Então inventei uma solução, continuou Marina. Fiz uma poção mágica, água com açúcar e corante azul. Coloquei num borrifador e disse que era um spray anti-monstros. Ele mesmo espalhou pelo quarto inteiro, em cada canto, embaixo da cama, dentro do armário. E funcionou porque ele acreditou. Felipe passou a mão pelo rosto, sentindo-se simultaneamente aliviado e culpado. Nunca levei a sério os medos dele. Sempre achei que eram desculpas para chamar atenção. Marina assentiu devagar. Crianças usam o que podem para chamar atenção, mas os medos são reais. Ele sente falta da mãe. Sente muito. E acha que foi culpa dele. Como assim culpa dele? Felipe se inclinou para a frente, alarmado. Ele me contou hoje de tarde, enquanto desenhávamos. Disse que a mãe ficou doente e que ele devia ter feito algo para ajudar. Que se tivesse sido um menino melhor, se tivesse obedecido mais, talvez ela não tivesse ido embora. Felipe sentiu o ar faltar nos pulmões. Lucas carregava aquilo? Sozinho? Por todo esse tempo? Marina continuou, a voz suave, mas firme. Expliquei para ele que a mãe ficou doente, que ninguém teve culpa, que essas coisas acontecem e que nenhum, menino por melhor que seja, poderia ter mudado isso. Disse que a mãe o amava muito e que estaria orgulhosa de vê-lo crescendo forte e corajoso. Felipe cobriu o rosto com as mãos. Nunca conversei com ele sobre isso. Nunca soube como abordar o assunto. Achei que era melhor não tocar no tema, deixar o tempo curar. O tempo não cura sozinho, Sr. Andrade. A gente precisa ajudar o tempo a fazer o trabalho dele. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Felipe tentava organizar os pensamentos, processar tudo o que acabara de ouvir. Marina esperava pacientemente, sem pressa, sem julgamentos. Você tem jeito com crianças, disse Felipe finalmente. Estudou pedagogia, psicologia infantil? Marina balançou a cabeça. Não, senhor. Não tive condições de estudar. Fiz só até o ensino médio e alguns cursos básicos de cuidadora. Mas sempre gostei de crianças. Desde pequena, cuidava dos filhos das vizinhas, dos primos, de quem precisasse. Aprendi na prática. E por que virou babá? Quero dizer, profissionalmente? Marina hesitou, como se pesasse quanto deveria revelar. Porque cuido bem de crianças. E porque preciso de um propósito. Perdi pessoas importantes na minha vida. Meus pais, quando eu era adolescente, e há alguns anos perdi meu noivo num acidente. Felipe sentiu uma pontada de empatia. Sinto muito. Obrigada. Foi difícil. Muito difícil. Fiquei sozinha no mundo, sem família, sem planos. Foi quando percebi que todo o amor que eu tinha guardado precisava ir para algum lugar. Então decidi dedicar aos filhos dos outros. Cuidar deles como cuidaria dos meus. Dar o carinho que eu gostaria de ter recebido quando perdi meus pais. Felipe observou aquela jovem com novos olhos. Por trás da simplicidade havia uma profundidade que ele não esperava. Uma dor transformada em propósito. Uma solidão convertida em doação. Você é especial, Marina. Meu filho. Teve sorte de te encontrar. Marina sorriu, os olhos brilhando. Acho que foi eu quem teve sorte, Sr. Andrade.
Lucas é um menino incrível. Só estava perdido. Mas ele vai ficar bem. Prometo cuidar dele com todo o amor que tenho. Felipe se levantou, estendendo a mão. Marina a apertou com firmeza. Obrigado. De verdade. Não sei o que você fez, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que meu filho vai ficar bem. Marina assentiu. Agora vá descansar, Sr. Andrade. Amanhã é um novo dia. Felipe saiu do quarto e voltou para o dele, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando o teto, pensando em tudo o que acontecera naquela noite. Uma babá sem diplomas, sem referências sofisticadas, conseguira em 2 dias o que nenhuma profissional renomada conseguira em meses. E mais do que isso, ela enxergara a dor do filho dele, a culpa, o medo, coisas que Felipe, ocupado demais com reuniões e números, nunca percebera. Quando o sol começou a raiar, Felipe ainda estava acordado, mas desta vez não era ansiedade ou preocupação que o mantinha desperto. Era uma sensação estranha, quase esquecida. Era esperança. Ouviu risadas vindas do andar de baixo. Risadas. Levantou-se rápido e desceu as escadas, seguindo o som até a cozinha. Encontrou Lucas em pé sobre um banquinho, ajudando Marina a preparar panquecas. O menino tinha farinha no rosto, sorria largamente e chamava Marina de Má, um apelido carinhoso que surgira naturalmente. "Olha, pai!" gritou Lucas ao vê-lo. "Tô fazendo café da manhã." Felipe sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que Lucas correra até ele com alegria? Quando foi a última vez que o chamara de pai, sem raiva na voz? "Que incrível, filho!" respondeu, abaixando-se para abraçar o menino. Lucas se jogou nos braços dele, apertando-o com força. Marina observava de longe, sorrindo discretamente, como se presenciasse algo que esperara há muito tempo. Durante o café da manhã, Felipe observou atentamente a forma como Marina interagia com Lucas. Ela combinava afeto com limites. Deixava o menino ajudar, mas explicava com calma o que era perigoso. Quando Lucas quis mexer na frigideira quente, ela segurou sua mão com firmeza, mas sem brusquidão, e explicou que aquilo podia machucar, que ele precisava esperar crescer um pouco mais. Lucas aceitou sem birra, simplesmente aceitou. Nenhuma das babás anteriores conseguira esse equilíbrio, ou eram permissivas demais, e Lucas as dominava, ou eram rígidas, demais e Lucas explodia em fúria. "Você tem um dom", disse Felipe para Marina quando Lucas saiu correndo para buscar um brinquedo. Marina balançou a cabeça. "Não é dom, Sr. Andrade, é apenas ver a criança como ela é, escutar o que ela não está dizendo e estar presente de verdade." Felipe passou o dia em casa, coisa que raramente fazia. Cancelou 2 reuniões, delegou tarefas e ficou observando Marina e Lucas brincarem no jardim. Ouviu conversas que o fizeram entender melhor seu próprio filho. Viu Marina ensinar Lucas a plantar sementes de girassol, explicando pacientemente como as plantas crescem, como precisam de água e sol, como tudo na vida precisa de tempo e cuidado. No fim da tarde, enquanto Lucas desenhava na varanda, Felipe se aproximou de Marina. "Quero te agradecer", disse ele, "por tudo. Você devolveu meu filho para mim." Marina sorriu. "Ele sempre esteve aqui, Sr. Andrade. Só precisava de alguém que o ouvisse. Quero que você fique, não como babá temporária. Quero que fique de verdade." Marina olhou para Lucas, que desenhava concentrado, a língua para fora em sinal de esforço. "Vou ficar enquanto vocês precisarem de mim." E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo começou a mudar. Uma conexão silenciosa, sutil, que ia além do profissional. Um reconhecimento mútuo de dores compartilhadas, de solidões que se entendiam, de uma possibilidade que ainda não ousavam nomear. A noite caiu novamente sobre São Paulo, mas desta vez a casa de Felipe não estava cheia do silêncio pesado de sempre. Havia risadas, havia conversas, havia vida. Lucas jantou sem reclamar, tomou banho cantando músicas que Marina ensinara e foi para a cama sem resistência. Felipe observou de longe, enquanto Marina lia uma história para o menino, inventando vozes diferentes para cada personagem, fazendo Lucas rir e pedir bis. Quando o menino finalmente adormeceu,
Marina saiu do quarto em silêncio e encontrou Felipe no corredor. Eles se entreolharam. Não disseram nada. Não precisavam. Ambos sabiam que algo estava mudando, que aquela casa estava se transformando, que talvez, apenas talvez, depois de tanto tempo perdido na escuridão, uma luz começava a surgir no horizonte. Os dias seguintes trouxeram uma transformação que Felipe jamais imaginara possível. Pela primeira vez desde a partida de Júlia, a casa no Jardim Europa deixou de ser apenas um espaço físico cheio de cômodos vazios e se tornou algo que ele quase não ousava chamar pelo nome, um lar. Felipe começou a cancelar compromissos. Reuniões que antes pareciam inadiáveis foram remarcadas. Jantares de negócios foram transferidos para o horário do almoço. Viagens internacionais foram delegadas aos sócios. Aos poucos, o empresário que vivia dentro de salas de reunião começou a descobrir o que era chegar em casa antes das 7 da noite e encontrar o filho ainda acordado, animado, querendo mostrar o desenho que fizera durante a tarde. Na primeira segunda-feira após a chegada de Marina, Felipe chegou em casa às 6h30. Lucas estava no jardim, usando um avental colorido e ajudando Marina a regar as plantas. Ao ver o pai, o menino largou o regador e correu ao seu encontro gritando com alegria genuína. Pai, pai, olha, a gente plantou girassóis. A Má disse que vão crescer bem grandes. Felipe abaixou-se e abraçou o filho, sentindo algo quente se expandir dentro do peito. Que demais, campeão! Quando eles crescerem, vamos tirar foto de você do lado deles para ver quem fica maior. Lucas riu alto, uma risada cristalina que Felipe não ouvia havia tanto tempo. Eu vou ser maior, vou comer bastante para crescer. Marina observava a cena, de longe, os braços cruzados, um sorriso discreto nos lábios. Quando Felipe a olhou, ela acenou levemente e voltou a cuidar das plantas, como se quisesse dar espaço para aquele momento entre pai e filho. Naquela noite, durante o jantar, Lucas não fez birra para comer. Comeu tudo que Marina preparou, inclusive os brócolis que antes rejeitava com drama. Felipe perguntou como ela conseguira aquilo. Deixei ele ajudar a cozinhar, explicou Marina enquanto recolhia os pratos. Quando eles participam do preparo, sentem orgulho do resultado. E orgulho faz a gente querer experimentar. Felipe balançou a cabeça, impressionado. Você devia escrever um livro sobre criação de filhos. Marina riu. Não precisa de livro, Sr. Andrade, só de presença. A palavra ecoou na mente de Felipe pelo resto da noite. Presença. Algo tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Ele sempre achara que prover financeiramente era suficiente. Que dar ao filho a melhor casa, as melhores roupas, os melhores brinquedos, bastava. Mas Lucas não precisava de mais brinquedos. Precisava de alguém que brincasse com ele. Na manhã de terça-feira, Felipe acordou determinado a mudar. Entrou na cozinha onde Marina preparava o café e anunciou que tiraria o dia de folga. Queria passar o dia inteiro com Lucas. Marina sorriu claramente satisfeita e sugeriu que fizessem biscoitos juntos. Biscoitos? Repetiu Felipe inseguro. Eu não sei cozinhar. Vai aprender, respondeu Marina com simplicidade. Lucas adora fazer biscoitos. E vai adorar mais ainda se o pai fizer com ele. E assim Felipe se viu na cozinha daquela mansão luxuosa, coberto de farinha, tentando entender por que a massa grudava nos dedos, enquanto Lucas ria dele. Marina os orientava com paciência, explicando cada passo, corrigindo com gentileza quando Felipe errava as medidas. Precisa amassar assim, ó, disse Lucas, demonstrando com suas mãozinhas pequenas. Viu, pai? Assim? Felipe imitou o filho, e quando finalmente conseguiu a consistência certa da massa, sentiu uma satisfação ridiculamente desproporcional para algo tão simples. Mas ao ver o sorriso no rosto de Lucas, entendeu que aquilo não era sobre biscoitos. Era sobre estar junto, sobre criar memórias. Os biscoitos saíram tortos, alguns queimados nas bordas, mas eram os biscoitos mais deliciosos que Felipe já provara na vida, porque foram feitos com as mãos do filho, porque foram feitos juntos. À tarde montaram um quebra-cabeça gigante na sala. Felipe descobriu que tinha perdido a noção de como era sentar no chão e,
Simplesmente brincar, sem agenda, sem objetivo, sem pressa. Lucas encaixava as peças com concentração absoluta e, cada vez que acertava, olhava para o pai buscando aprovação. Felipe aprendeu a elogiar, a vibrar com cada pequena conquista, a celebrar os acertos sem minimizar os erros. Marina entrou na sala em determinado momento, trazendo suco para os dois, e ficou observando aquela cena. Felipe percebeu o olhar dela. Havia algo ali, uma ternura, uma satisfação, um brilho diferente nos olhos. E quando os olhares se cruzaram, ambos desviaram rapidamente, como se tivessem sido pegos em algo proibido. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Felipe desceu para a cozinha em busca de água e encontrou Marina sentada à mesa, tomando chá e lendo um livro antigo. Ela ergueu os olhos, surpresa com a presença dele. "Desculpe incomodar", disse Felipe. "Só vim buscar água." "Não incomoda", respondeu Marina, fechando o livro. "Quer um chá? Acabei de fazer." Felipe hesitou, depois aceitou. Sentou-se à mesa e Marina serviu uma xícara fumegante para ele. Ficaram em silêncio por alguns instantes, o tipo de silêncio confortável que surge entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. "Obrigado por hoje", disse Felipe finalmente. "Por me ensinar a ser pai do meu filho." Marina sorriu. "O senhor sempre foi pai dele, só estava perdido no caminho. E você me encontrou." "Não, você se deixou encontrar. Isso é diferente. Tem muito pai por aí que prefere continuar perdido porque é mais fácil que mudar." Felipe bebeu o chá devagar, saboreando não apenas o líquido quente, mas a companhia. "Você já pensou em ter filhos?" perguntou, e imediatamente se arrependeu da pergunta invasiva. "Desculpe, não devia ter perguntado isso." Marina balançou a cabeça. "Tudo bem?" "Sim", pensei. "Meu noivo e eu tínhamos planos. Queríamos uma casa pequena, 2 ou 3 filhos, uma vida simples. Mas a vida tinha outros planos. Sinto muito, eu também. Mas aprendi que a gente pode amar crianças sem que sejam nossas. Posso fazer diferença na vida delas de outras formas. Você está fazendo diferença na vida de Lucas e na minha também." Marina encontrou os olhos dele e algo passou entre eles. Uma corrente elétrica sutil, um reconhecimento, uma conexão que ia além das palavras. Felipe sentiu o coração acelerar e se forçou a desviar o olhar. "Preciso dormir", disse ele, levantando-se abruptamente. "Obrigado pelo chá." Marina apenas assentiu, mas Felipe não viu a forma como ela seguiu seu movimento com os olhos. Nem percebeu o leve suspiro que escapou dos lábios dela quando ele saiu da cozinha. Os dias se transformaram em semanas e a rotina da casa ganhou um ritmo novo. Felipe continuou cancelando compromissos, passando mais tempo em casa aprendendo a ser presente. Descobriu que Lucas adorava desenhar. Então comprou lápis de cor e folhas de papel, e os dois passaram tardes inteiras desenhando juntos. Descobriu que o filho tinha medo do escuro. Então Marina sugeriu que instalassem uma luz noturna em formato de lua, e isso ajudou. Em uma quarta-feira, à noite, Lucas teve um pesadelo. Felipe acordou com os gritos e correu para o quarto do filho. Mas quando chegou lá, Marina já estava abraçando o menino, acalmando-o com voz suave. "Tá tudo bem, Lucas. Foi só um sonho ruim. Os monstros não podem te pegar porque a gente espantou todos, lembra? Com a poção mágica." "Mas e se voltarem?" soluçou Lucas, agarrando-se a ela. "Se voltarem, a gente espanta de novo. Quantas vezes for preciso. E olha, seu pai tá aqui também. Nenhum monstro é páreo para vocês dois juntos." Lucas olhou para o pai na porta e estendeu os braços. Felipe se aproximou e abraçou o filho, sentindo o corpinho tremer. Juntos, ele e Marina acalmaram a criança, cantaram uma canção de ninar que Júlia costumava cantar e esperaram até que Lucas adormecesse novamente. Quando saíram do quarto, já passava da meia-noite. No corredor, sob a luz suave da luminária, Felipe e Marina ficaram frente a frente. "Obrigado", sussurrou Felipe, "por estar aqui, por cuidar dele assim." "Eu cuido porque amo", respondeu Marina simplesmente. "Não consigo fazer de outro jeito." Algo no peito de Felipe se apertou. Ele olhou para aquela jovem simples,
de roupas modestas e sorriso genuíno, e percebeu algo assustador. Estava começando a sentir por ela algo que não sentia por ninguém desde Júlia. Recuou um passo, assustado com a própria percepção. Boa noite, Marina. Boa noite, Sr. Andrade. Felipe se trancou no quarto e ficou acordado até o amanhecer, lutando contra sentimentos que não sabia se tinha o direito de ter. Júlia morrera há apenas 1 ano e meio. Era cedo demais, errado demais. E Marina era a babá. Era inapropriado. Era absurdo. Mas o coração não entendia de apropriado ou absurdo. No sábado seguinte, Felipe acordou cedo com uma ideia. Entrou no quarto de Lucas e o acordou com cócegas. Acorda, dorminhoco, vamos passear. Lucas abriu os olhos sonolento. Passear onde? É surpresa. Vai, levanta. Chama a Má também. Meia hora depois, os 3 estavam no carro, seguindo pela Marginal Pinheiros em direção ao Parque Ibirapuera. Lucas não parava de fazer perguntas, animado. Marina, no banco do carona, observava a cidade passar pela janela com um sorriso tranquilo. O parque estava cheio naquela manhã de sábado. Famílias inteiras ocupavam os gramados. Crianças corriam entre as árvores, vendedores ambulantes ofereciam pipoca e algodão doce. Felipe comprou um carrinho de controle remoto para Lucas, que ficou eufórico. Passaram a manhã brincando no gramado. Felipe corria atrás de Lucas, que gritava e ria. Marina tirava fotos com o celular, capturando momentos que pareciam simples, mas eram tudo. Em determinado momento, Lucas insistiu que queria uma foto dos 3 juntos. Pediu para um homem que passava a tirar a foto. Felipe ficou no meio, com Lucas no colo e Marina ao lado. Quando o homem disse para sorrirem, Felipe percebeu que não precisava forçar o sorriso. Ele era genuíno. Almoçaram em uma lanchonete simples próxima ao parque. Lucas comeu hambúrguer e batata frita, sujando a boca de ketchup, feliz da vida. Marina limpava o rosto dele com guardanapo, rindo das caretas que ele fazia. Felipe observava tudo, gravando cada detalhe na memória. Parece uma família de verdade, comentou Lucas de repente, a boca ainda cheia. Marina ficou vermelha. Felipe engasgou com o refrigerante. Somos amigos, Lucas, disse Marina rapidamente. Seu pai é meu patrão e você é o menino que eu cuido. Mas a gente parece família, insistiu Lucas com a honestidade brutal das crianças. Todo mundo aqui tem família. Por que a gente não pode ser uma também? Felipe e Marina se entreolharam, sem saber o que responder. Foi Felipe quem quebrou o silêncio, escolhendo as palavras com cuidado. A gente é uma equipe, filho, e equipes cuidam umas das outras, igual família. Tá bom assim? Lucas pensou por um momento, depois assentiu. Tá bom, mas a Má não pode ir embora nunca, tá? Promete, Má. Marina apertou a mão pequena dele. Prometo ficar enquanto você precisar de mim. No caminho de volta, Lucas adormeceu no banco de trás, exausto e feliz. Felipe dirigia em silêncio, os olhos na estrada, mas a mente longe dali. Ele está muito apegado a você, disse baixinho para não acordar o menino. Eu também estou apegada a ele, respondeu Marina olhando pela janela. Tenho medo do que vai acontecer quando você decidir seguir sua vida, casar, ter seus próprios filhos. Marina virou-se para ele. Isso não vai acontecer tão cedo, Sr. Andrade. Não tenho planos de ir embora. As pessoas mudam de ideia. Às vezes, mas não sobre coisas importantes. O silêncio voltou a preencher o carro, mas era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Marina desceu para a cozinha e encontrou Felipe sentado à mesa, com uma garrafa de uísque e um copo pela metade. Má noite? Perguntou ela sentando-se. Má lembrança, corrigiu Felipe. Hoje é aniversário de casamento. Seria, se Júlia ainda estivesse aqui. Marina ficou em silêncio, respeitando a dor dele. 6 anos, continuou Felipe, bebendo um gole. Casamos jovens. Ela tinha acabado de se formar em arquitetura. Eu estava começando a primeira empresa.
Éramos idiotas apaixonados que achavam que podiam conquistar o mundo juntos. E conquistaram, disse Marina suavemente. Conquistamos, corrigiu Felipe. Mas o que adianta conquistar o mundo se você perde a pessoa com quem queria compartilhar a vitória? Você não perdeu tudo? Tem Lucas. Tenho. E por causa dela. Júlia queria muito ser mãe. Quando descobrimos a gravidez, ela chorou de felicidade por 3 dias seguidos. Decorou o quarto do bebê, comprou roupinhas minúsculas, fez planos para os próximos 20 anos. Ela deve estar orgulhosa de ver o pai que você está se tornando. Felipe olhou para Marina, os olhos brilhando. Você acha? Tenho certeza. Eles ficaram ali, conversando até altas horas. Felipe contou histórias de Júlia e Marina ouviu todas com atenção genuína, sem ciúmes, sem julgamentos. E quanto mais Felipe falava, mais percebia que estava conseguindo lembrar da esposa com amor e não apenas com dor. Que conseguia sorrir ao recordar momentos felizes sem se despedaçar por dentro. Marina foi fundamental nesse processo. Ela não tentou substituir Júlia nem apagar sua memória. Pelo contrário, ajudou Felipe a honrá-la, a celebrá-la, a manter viva sua lembrança de forma saudável. Na semana seguinte, Felipe organizou uma pequena celebração. Fez um bolo com Lucas, acenderam velas e cantaram parabéns para a mamãe que estava no céu. Lucas chorou, mas era um choro limpo, de saudade pura sem culpa. Felipe também chorou, e Marina ficou ao lado deles, segurando as mãos de ambos, sendo a âncora que os mantinha firmes. Depois daquele dia, algo mudou. Felipe sentiu como se uma porta tivesse sido fechada com delicadeza, não esquecendo o que ficou para trás, mas permitindo que ele seguisse em frente. E seguir em frente significava lidar com os sentimentos cada vez mais intensos que nutria por Marina. Ele começou a reparar em detalhes, no jeito como ela prendia o cabelo quando estava cozinhando, na forma como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, no riso que escapava quando Lucas fazia algo engraçado, na paciência infinita com que tratava tudo e todos. Em uma quinta-feira à noite, Felipe desceu para a cozinha e encontrou Marina dançando sozinha enquanto lavava a louça. Ela tinha fones de ouvido e não o ouviu chegar. Ele ficou parado na porta, observando, sentindo algo quente e impossível crescer dentro do peito. Marina se virou e deu um pulo ao vê-lo, tirando os fones rapidamente, as bochechas corando. Desculpe, Sr. Andrade. Não sabia que estava aí. Não precisa se desculpar. Você dança bem. Ah, não. Só estava me distraindo. Felipe entrou na cozinha e, em um impulso que surpreendeu a ambos, estendeu a mão. Posso? Marina olhou para a mão dele, confusa. O quê? Dançar. Com você. Marina hesitou, depois colocou a mão na dele. Felipe a puxou suavemente e começaram a dançar ali mesmo, na cozinha, sem música, apenas ao som do silêncio e da respiração um do outro. Era estranho e perfeito ao mesmo tempo. Felipe não dançava desde o casamento. Marina mal sabia o que fazer com os pés, mas nenhum dos dois queria que aquele momento terminasse. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Preciso ir, disse Marina rapidamente. Boa noite. Ela praticamente correu para o quarto. Felipe ficou parado na cozinha, o coração batendo descompassado, sabendo que havia cruzado uma linha invisível e que não havia mais volta. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa que preenchia cada cômodo da casa. Felipe e Marina evitavam ficar a sós, conversavam apenas sobre Lucas e assuntos práticos, desviavam o olhar quando se cruzavam nos corredores. Era como se ambos soubessem que algo inevitável estava prestes a acontecer e lutassem contra isso com todas as forças. Lucas percebia a mudança. Criança tem uma percepção aguçada para essas coisas. Notou que o pai ficava quieto demais durante as refeições, que Marina sorria menos, que o clima estava diferente. Em uma tarde, de domingo, enquanto desenhava com Felipe na sala, o menino fez a pergunta que nenhum dos adultos queria responder. Pai, você e a Má brigaram. Felipe ergueu os olhos do papel, surpreso. Não, filho. Por que acha isso?
Porque vocês ficam estranhos. Antes conversavam mais, agora não. São coisas de adultos, Lucas. Nada que você precise se preocupar. Mas eu gosto quando a gente tá feliz. Igual naquele dia no parque. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Felipe sentiu o coração apertar. Puxou o filho para um abraço. Você já ajuda só de existir, campeão. Prometo que tudo vai ficar bem. Mas ele não tinha certeza se podia cumprir aquela promessa. Naquela mesma noite, depois de colocar Lucas para dormir, Felipe desceu determinado a ter a conversa que vinha adiando. Encontrou Marina na varanda dos fundos, sentada em uma cadeira de balanço, olhando as estrelas. Podemos conversar? Perguntou ele, a voz firme, mais gentil. Marina se virou, e mesmo na penumbra, Felipe viu a apreensão no rosto dela. Claro, Sr. Andrade. Felipe sentou-se ao lado dela, respirou fundo e decidiu que era hora de parar de fugir. Marina, eu preciso te dizer uma coisa, e preciso que você seja honesta, comigo também. Ela esperou em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo. Eu sei que sou seu patrão. Sei que existe uma diferença de classe, de idade, de tudo entre nós. Sei que Júlia morreu há pouco tempo e que eu devia ainda estar de luto. Sei de todas as razões pelas quais isso é errado. Marina abriu a boca para falar, mas Felipe ergueu a mão, pedindo que o deixasse terminar. Mas nada disso muda o que eu estou sentindo. Nada disso muda o fato de que, quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em você. Que, quando chego em casa, procuro você com os olhos. Que quando você sorri para o Lucas, meu coração dispara. Que quando dancei com você naquela noite, senti algo que não sentia há muito tempo. Marina tinha lágrimas nos olhos. Senhor Andrade, eu... Felipe, a corrigiu ele suavemente. Me chama de Felipe. Por favor. Felipe, repetiu ela, a voz trêmula. Eu também sinto. Não queria. Tentei não sentir, mas toda vez que você brinca com o Lucas, toda vez que você sorri, toda vez que me olha daquele jeito, eu sinto meu coração fazer coisas que não devia. Então por quê? Estamos lutando contra isso? Porque tenho medo, confessou Marina, limpando as lágrimas com as costas da mão. Tenho medo que seja só gratidão, que você esteja confundindo admiração com amor, que quando passar um tempo e você se recuperar completamente do luto, perceba que não me ama de verdade. Eu não estou confundindo nada, como pode ter certeza, porque já amei antes, sei como é, e o que sinto por você não é menos real só porque é diferente do que senti por Júlia. Marina balançou a cabeça ainda hesitante. E tem mais, sou a babá do seu filho, se isso der errado. Se você perceber que não é o que quer, eu vou ter que ir embora. E o Lucas vai sofrer. Ele já perdeu tanto. Não posso ser mais uma pessoa que abandona ele. Felipe segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Eu não vou deixar isso dar errado. E se por acaso der, a gente vai encontrar uma forma de você continuar na vida dele. Mas eu preciso tentar. Preciso saber se podemos ser felizes juntos. E se sua família não aceitar? E se as pessoas julgarem? Eu sou simples Felipe. Não tenho educação formal, não venho de família rica, não sei me comportar em jantares de negócios, não pertenço ao seu mundo. Então vamos criar um mundo novo, nosso, onde nada disso importa. Marina olhou para ele por longos segundos, e Felipe viu o momento exato em que ela tomou a decisão. Viu quando o medo cedeu lugar à coragem, quando a dúvida foi substituída pela esperança. Ela se inclinou lentamente e beijou Felipe. Foi um beijo hesitante no início, cheio de perguntas e medos. Mas então Felipe a puxou para mais perto, e o beijo se aprofundou, se tornou certeza, se tornou promessa. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, os rostos corados, os corações acelerados. Então vamos tentar, sussurrou Marina, mas devagar, com cuidado, pensando no Lucas sempre. Sempre, concordou Felipe. Ficaram abraçados na varanda até tarde, conversando sobre tudo e nada, traçando planos, compartilhando sonhos. Era estranho como algo tão novo podia parecer tão certo. Na manhã seguinte, acordaram com uma decisão a tomar. Contar ou não para Lucas. Decidiram que sim. A criança merecia honestidade.
Chamaram o menino para uma conversa séria depois do café da manhã. Lucas sentou-se no sofá entre os dois, os olhos arregalados, claramente preocupado. Filho, começou Felipe, escolhendo as palavras com cuidado. Você sabe que o papai gostava muito da mamãe, né? Lucas assentiu. E você sabe que o papai sempre vai amar a mamãe, mesmo ela não estando mais aqui. Lucas assentiu de novo, dessa vez mais devagar. Mas às vezes, continuou Felipe, o coração da gente tem espaço para amar mais de uma pessoa. Não é que a gente esquece quem se foi, é que a gente aprende a amar de novo. Lucas franziu a testa, tentando entender aonde aquilo ia dar. O que seu pai está tentando dizer, interveio Marina suavemente, é que nós dois nos gostamos. Gostamos muito um do outro, e queríamos saber o que você acha disso. Os olhos de Lucas se arregalaram ainda mais. Vocês vão namorar? Talvez, respondeu Felipe, se você estiver bem com isso. Lucas ficou em silêncio por um momento, que pareceu durar uma eternidade. Então, para surpresa de ambos, ele pulou do sofá com um grito de alegria. Sério? Sério mesmo? Vocês vão namorar? Marina riu aliviada. Você está feliz com isso? Tô super feliz. Agora a gente pode ser família de verdade. A Má pode ser minha. Nova mãe. Marina sentiu as lágrimas brotarem. Lucas, querido, eu nunca vou substituir sua mãe. Ela vai sempre ser sua mãe verdadeira. Eu sei, respondeu Lucas, com a sabedoria surpreendente de uma criança que passou por perdas. Mas dá para ter duas mães, né? Uma que está no céu e cuida de lá, e outra que está aqui e cuida de perto. Felipe abraçou o filho e Marina ao mesmo tempo, os três formando um círculo apertado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua família estava completa de novo. Diferente, mas completa. As semanas seguintes foram de adaptação. Felipe e Marina tentaram manter a discrição no início, mas era impossível esconder a mudança. Havia mais sorrisos, mais proximidade, mais vida naquela casa. No entanto, nem todos reagiram bem à notícia. Helena Andrade, mãe de Felipe, apareceu sem avisar em um sábado de manhã. Era uma mulher elegante de 60 anos, sempre impecavelmente vestida, com aquela postura rígida que vinha de gerações de dinheiro antigo. Entrou na casa como quem entra em território próprio e encontrou Felipe, Marina e Lucas na cozinha, fazendo panquecas juntos. Felipe, precisamos conversar, anunciou ela, ignorando completamente Marina. Mãe, que surpresa! Não sabia que viria. Vim porque ouvi rumores absolutamente ridículos e vim verificar pessoalmente se são verdade. Felipe trocou um olhar com Marina, que discretamente levou Lucas para o jardim, deixando mãe e filho a sós. Que rumores? Perguntou Felipe, embora soubesse exatamente do que se tratava. Que você está se envolvendo com a babá. Helena disse a palavra babá como se fosse algo sujo. Não são rumores, mãe. São fatos. Marina e eu estamos juntos. Helena fechou os olhos, como se estivesse reunindo paciência. Felipe, você perdeu o juízo? Júlia morreu há apenas 1 ano e meio, e eu carreguei o luto por todo esse tempo. Mas encontrei alguém que me faz feliz de novo. Alguém que faz Lucas feliz. Essa moça é uma funcionária, uma babá sem educação formal, sem família, sem nada. O que as pessoas vão dizer? Não me importo com o que as pessoas vão dizer. Bem, deveria. Você tem negócios, reputação, uma posição na sociedade. Não pode simplesmente se envolver com qualquer pessoa. Marina não é qualquer pessoa, respondeu Felipe, a voz ficando mais dura. Ela salvou meu filho. Me salvou também. E eu a amo. Você acha que ama. Mas é só gratidão, Felipe. Vai passar. Não vai passar. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Helena respirou fundo, mudando de tática. E se ela estiver interessada apenas no seu dinheiro? Já pensou nisso? Pensei. E sei que não é o caso. Como pode ter certeza? Porque a conheço. Porque vejo como ela cuida do Lucas sem esperar nada em troca. Porque ela tentou me afastar justamente por medo de que eu pensasse isso dela. Helena balançou a cabeça, derrotada, mas não convencida. Está cometendo um erro, Felipe.
E quando perceber, vai ser tarde demais, então é um erro que estou disposto a cometer. Mãe foi embora furiosa, mas não antes de lançar um último olhar de desaprovação na direção de Marina, que observava do jardim. Marina entrou na casa assim que Helena partiu, claramente abalada. Ela me odeia. Ela vai superar, garantiu Felipe abraçando-a. Só precisa de tempo. Mas e se ela tiver razão? E se você estiver cometendo um erro? Felipe segurou o rosto dela. A única certeza que tenho na vida é que você não é um erro. 2 meses se passaram. Felipe e Marina construíram sua rotina como casal, sempre com Lucas no centro de tudo. Jantares em família, passeios, aos finais de semana, noites de filme na sala. Era simples e perfeito. Felipe sabia que queria mais. Queria oficializar. Queria que Marina fosse sua esposa. Em uma sexta-feira à noite, organizou um jantar íntimo. Pediu ajuda de Lucas, que ficou extasiado ao saber dos planos do pai. Juntos decoraram a mesa com velas, prepararam o prato favorito de Marina e esconderam a caixinha do anel. Quando Marina desceu para jantar e viu tudo aquilo, cobriu a boca com as mãos. — O que é isso? — É uma celebração, respondeu Felipe, puxando a cadeira para ela. — Do quê? — De nós. Jantaram, tranquilamente conversando e rindo. Lucas mal conseguia conter a animação, dando risadinhas nervosas o tempo todo. Quando terminaram a sobremesa, Felipe se levantou, fez sinal para Lucas e os dois se ajoelharam ao lado de Marina. — Marina Santos, começou Felipe, você entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido. Trouxe luz quando só havia escuridão. Devolveu meu filho para mim e me ensinou a ser um pai melhor. Mas mais do que isso, me ensinou a amar de novo. Marina já estava chorando. — Não posso prometer ser perfeito, continuou Felipe, mas posso prometer estar presente. Prometo te amar, te respeitar e construir uma vida ao seu lado. E o Lucas tem algo para perguntar para você. Lucas, com os olhos brilhando, segurou a mão de Marina. — Má, você aceita casar com o meu pai e ser minha nova mãe? Marina soluçava sem controle. — Sim, sim, eu aceito. Felipe colocou o anel no dedo dela e os três se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era um momento de pura felicidade, mas a felicidade seria testada. 3 dias depois, enquanto Felipe viajava a trabalho, a campainha tocou. Marina abriu a porta e encontrou Helena Andrade, elegante e imponente como sempre. — Preciso falar com você, disse Helena, entrando sem ser convidada. Marina a levou para a sala, o coração acelerado. — O senhor Felipe não está. Eu sei. Vim falar com você, não com ele. Helena sentou-se com postura ereta e foi direto ao ponto. — Quanto? Como? Quanto você quer para sair da vida do meu filho e do meu neto? Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. — Desculpe. Não se faça de desentendida. Todo mundo tem um preço. Qual é o seu? 100.000? 200? Meio milhão? Marina se levantou, tremendo de indignação. — A senhora está tentando me subornar? Estou tentando proteger minha família. Você não pertence a esse mundo. Vai acabar se machucando ou pior, machucando eles. Eu amo o Felipe e amo o Lucas. Não vou abandoná-los por dinheiro nenhum. Helena riu, um som frio e calculista. Todo mundo diz isso até receber a oferta certa. 1 milhão. Dinheiro vivo. Você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Não, respondeu Marina com firmeza. Pode oferecer 10 milhões. 100 milhões. Não interessa. Não estou à venda. Você vai se arrepender. Talvez, mas não vai ser por ter escolhido ficar com as pessoas que amo. Helena se levantou, furiosa. Meu filho vai perceber quem você realmente é, e quando isso acontecer, não venha pedir minha ajuda. Não vou precisar da sua ajuda, porque não vou fazer nada errado. Helena saiu batendo a porta. Marina desabou no sofá, tremendo. Quando Felipe voltou da viagem naquela noite, ela contou tudo. Felipe ficou furioso. Vou falar com ela agora mesmo. Marina segurou o braço dele. Não, deixa. Ela vai perceber com o tempo que está errada. Ela não tinha o direito de fazer isso com você. Eu sei, mas não me importo.
porque sei que você confia em mim. E isso é tudo que importa. Felipe abraçou a noiva, admirado pela força dela. Eu confio, completamente. Você tem certeza que quer casar comigo? Com todos esses problemas, todo esse drama, tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na vida. E assim, apesar da oposição, apesar das dificuldades, apesar de tudo, Felipe e Marina seguiram firmes na decisão de construir uma vida juntos. O amor deles era maior que qualquer obstáculo. As semanas seguintes ao pedido de casamento foram de preparativos e expectativas. Felipe queria uma cerimônia grandiosa, convidar todos os empresários e parceiros de negócios, fazer algo que marcasse época. Marina, por sua vez, sonhava com algo íntimo, apenas as pessoas que realmente importavam. Depois de muita conversa, chegaram a um consenso. Seria uma celebração pequena, no jardim da casa, com decoração simples e verdadeira. Lucas participou de cada detalhe. Ajudou a escolher as flores. Decidiu que queria ser o pajem, insistiu que fossem plantados mais girassóis ao redor do jardim, porque a Má gostava. A empolgação do menino era contagiante. Contava os dias no calendário, riscando cada data que passava, ansioso pela chegada do grande dia. Em uma quinta-feira à tarde, 3 semanas antes do casamento, Marina estava ajudando Lucas a montar um quebra-cabeça quando sentiu uma tontura súbita. A sala girou, as peças coloridas se misturaram diante dos olhos e, antes que pudesse se segurar em algo, desabou no chão. Lucas gritou apavorado. Má, acorda! Felipe estava no escritório em uma videoconferência, quando ouviu o grito do filho. Largou tudo e correu para a sala, encontrando Marina desmaiada e Lucas chorando desesperado ao lado dela. Chamou a ambulância imediatamente. No hospital, enquanto esperavam os exames, Felipe segurava a mão de Marina com força, o rosto pálido de preocupação. Lucas estava sentado no colo dele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando a médica finalmente apareceu, trazia um sorriso no rosto. Senhor Andrade, tenho boas notícias. Sua noiva está bem. O desmaio foi causado por uma queda de pressão completamente normal nessas circunstâncias. Que circunstâncias? Perguntou Felipe, tenso. A médica olhou para Marina, que ainda estava um pouco confusa. A senhora está grávida. Aproximadamente 6 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina arregalou os olhos, levou a mão à barriga instintivamente. Felipe ficou imóvel, processando a informação. Lucas olhou de um adulto para o outro, tentando entender. Foi Felipe quem reagiu primeiro. Explodiu em um sorriso gigantesco. Pegou Marina nos braços com cuidado e a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você está grávida. Vamos ter um bebê. Marina também começou a chorar, abraçada a ele. Eu não sabia. Não imaginava. Lucas puxou a camisa do pai, ansioso. O que está acontecendo? A Má tá bem? Felipe abaixou-se, colocando o menino no meio do abraço. Seu filho, a Má vai ter um bebê. Você vai ser irmão mais velho. Os olhos de Lucas se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar do rosto. Sério? Vou ter um irmãozinho? Ou uma irmãzinha, corrigiu Marina, rindo entre as lágrimas. Lucas pulou de alegria, gritando que ia ser irmão mais velho, que ia ensinar tudo para o bebê, que ia ser o melhor irmão do mundo. Os outros pacientes na sala de espera observavam a cena com sorrisos, contagiados pela felicidade daquela família. Na volta para casa, Felipe não parava de falar. Planejava o quarto do bebê, pensava em nomes, imaginava como seria ter outro filho. Marina o observava com ternura, a mão sempre na barriga, ainda processando a notícia. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, os dois ficaram abraçados no sofá, conversando sobre o futuro. Está feliz? Perguntou Marina. Feliz é pouco. Estou eufórico. Assustado. Emocionado. Tudo junto. Eu também. Nunca pensei que teria filhos. Depois que perdi meu noivo, achei que essa parte da vida tinha acabado para mim. E agora vai ter nosso bebê. Nosso. Marina sorriu. Nosso. Você acha que vou ser um bom pai de novo? Da segunda vez? Você já é um bom pai.
E vai ser ainda melhor. E você vai ser uma mãe incrível. Já é, na verdade. Para Lucas. Lucas é especial. Me ensinou tanta coisa. Ele te ama como se você fosse a mãe dele desde sempre. Eu também amo ele assim. Ficaram ali planejando, sonhando, imaginando. O casamento ganhou um significado ainda maior. Não era apenas a união de duas pessoas, mas a celebração de uma família que estava crescendo. O dia do casamento amanheceu ensolarado. O jardim estava decorado com simplicidade elegante. Flores brancas e amarelas enfeitavam o altar improvisado. Cadeiras de madeira formavam corredores. Era pequeno, íntimo, perfeito. Marina usava um vestido simples, mas lindo, comprado em uma loja modesta do centro. Não tinha véu extravagante nem cauda quilométrica. Era apenas um vestido branco que a deixava radiante. Flores naturais prendiam o cabelo. Felipe a esperava no altar, de terno escuro, os olhos brilhando de emoção. Lucas estava ao lado dele, segurando as alianças com seriedade de gente grande. Quando Marina desceu as escadas e começou a caminhar pelo jardim, não havia música tocando. Apenas o som dos pássaros e o vento nas folhas. Felipe sentiu as lágrimas escorrerem. Ela era a coisa mais linda que já vira. Os votos foram simples e verdadeiros. Felipe prometeu amar, respeitar e estar presente em todos os momentos. Marina prometeu cuidar, apoiar e construir um lar cheio de amor. Lucas entregou as alianças como se carregasse o maior tesouro do mundo. Quando o celebrante declarou que eram marido e mulher, Felipe beijou Marina sob aplausos emocionados dos poucos convidados presentes. Alguns amigos próximos de Felipe, vizinhos que haviam se afeiçoado a Marina e algumas pessoas simples que ela conhecia de sua vida anterior. Helena não estava presente. Dissera que não compareceria e cumpriu a palavra. A festa foi descontraída. Músicas tocavam em um aparelho de som simples. Comida caseira preparada por Marina e Felipe nos dias anteriores. Bolo de 3 andares decorado por Lucas com a ajuda da mãe. Era tudo simples, mas era tudo deles. À noite, quando os convidados foram embora e Lucas finalmente adormeceu, exausto de tanta emoção, Felipe e Marina sentaram-se no jardim, observando as estrelas. Hoje foi perfeito, disse Marina, a cabeça apoiada no ombro do marido. Foi o melhor dia da minha vida. Depois do nascimento do Lucas, claro. E antes do nascimento do nosso bebê, completou Marina, sorrindo. 3 semanas depois, no primeiro exame de ultrassom, receberam uma notícia que os deixou ainda mais extasiados. A médica moveu o aparelho sobre a barriga de Marina, olhou a tela com atenção, franziu a testa, olhou de novo. Algum problema? Perguntou Felipe, alarmado. Não, nenhum problema. Só uma surpresa. Vocês estão vendo esses 2 pontos piscando? Marina e Felipe olharam para a tela sem entender direito. São 2 bebês, anunciou a médica sorrindo. Gêmeos. O consultório ficou em silêncio absoluto por 3 segundos. Então Felipe gritou, literalmente gritou de alegria, fazendo a médica e Marina rirem. Gêmeos, vamos ter gêmeos. Marina estava em choque, mas o bom tipo de choque. 2 bebês. 2. E pelos batimentos, continuou a médica, tudo indica que são um menino e uma menina. Dessa vez foi Marina quem gritou. Felipe a abraçou, beijou, riu, chorou. Iam ter um casal. Iam aumentar a família de 3 para 5 pessoas. A casa que antes era vazia demais, agora seria cheia de vida. Lucas ficou extasiado quando soube. 2? 2 bebês? Vou ter 2 irmãos? Um irmão e uma irmã, corrigiu Marina. O menino correu pela casa gritando que ia ser irmão mais velho de gêmeos, que ia cuidar dos 2, que ia ensinar tudo o que sabia. Os meses da gravidez passaram. A barriga de Marina cresceu rapidamente com os 2 bebês. Felipe vivia grudado nela, conversando com a barriga, cantando, contando histórias. Lucas fazia o mesmo, inventando conversas elaboradas com os bebês que ainda não nasceram. Em um domingo de tarde, a campainha tocou. Felipe atendeu e encontrou Helena na porta. Ela estava diferente, menos rígida, mais humana. Posso entrar? Perguntou ela, a voz baixa. Felipe hesitou, depois abriu a porta.
Helena entrou e encontrou Marina na sala, acariciando a barriga enorme. As duas mulheres se entreolharam. O silêncio era pesado. Vim pedir desculpas, disse Helena finalmente. Por tudo. Pela forma como te tratei, pelas coisas que disse, pela oferta vergonhosa que fiz. Marina ficou em silêncio, esperando. Eu estava errada, continuou Helena. Completamente errada. Vi meu filho feliz pela primeira vez em anos. Vi meu neto se transformar em uma criança saudável e alegre. E foi tudo graças a você. Marina sentiu as lágrimas brotarem. Você devolveu minha família para mim, disse Helena, a voz falhando. E eu te agradeço por isso. Se quiser me perdoar, eu adoraria conhecer meus netos. Mas se não quiser, eu entendo. Marina se levantou com dificuldade por causa da barriga e caminhou até Helena. Estendeu a mão. Recomeçar? Helena ignorou a mão e abraçou a nora chorando. Recomeçar. Felipe observava de longe, emocionado. Sua mãe e sua esposa fazendo as pazes. Sua família finalmente unida. Daquele dia em diante, Helena se tornou uma avó presente. Visitava constantemente, ajudava com os preparativos do quarto dos gêmeos, levava presentes para Lucas. Tornara-se parte da família de verdade. O dia do nascimento chegou em uma madrugada chuvosa. Marina sentiu as primeiras contrações às 3 da manhã. Felipe acordou em pânico, pegou a mala que estava preparada há semanas, acordou Lucas, ligou para Helena. No hospital, a família inteira esperou ansiosa. Helena segurava Lucas no colo, acalmando o menino que estava nervoso. Felipe segurava a mão de Marina enquanto ela enfrentava o trabalho de parto. Às 7h15 da manhã nasceu o menino. 3 quilos e 200 gramas, chorando forte e saudável. Às 7h22 nasceu a menina. 2 quilos e 900, pequenina, mas perfeita. Felipe entrou no quarto onde Marina descansava, segurando os 2 recém-nascidos enrolados em mantas. Ela estava exausta, mas radiante. Eles são perfeitos, sussurrou Felipe, colocando os bebês nos braços dela. Marina olhou para os filhos, para aquelas 2 vidas que carregara por 9 meses, e sentiu uma felicidade tão grande que mal cabia no peito. A porta se abriu devagar, e Lucas entrou, tímido. Felipe fez sinal para ele se aproximar. Vem conhecer seus irmãos, filho. Lucas se aproximou com cuidado, os olhos arregalados de fascínio. São tão pequenos. Você também era assim quando nasceu, disse Marina com ternura. Posso tocar? Pode. Lucas tocou as mãozinhas minúsculas dos bebês com delicadeza extrema. O menino agarrou o dedo dele e Lucas riu emocionado. Ele me pegou, Má. Olha, ele já te ama, disse Marina. E a menina também, completou Felipe. Helena entrou em seguida, aproximou-se da cama e olhou para os netos com olhos marejados. São lindos, exatamente como vocês 2. Aquela cena, pensou Felipe, era a redenção completa. Sua mãe, sua esposa, seus 3 filhos, tudo o que sempre quis e pensou que jamais teria de novo. Nos meses seguintes, a casa virou uma feliz bagunça. Choros noturnos, fraldas espalhadas, mamadeiras, noites em claro. Mas também sorrisos, primeiras risadas dos bebês, Lucas ajudando com orgulho, Marina cantando canções de ninar, Felipe dormindo sentado com um bebê em cada braço. Batizaram o menino de Gabriel e a menina de Sofia. Nomes simples, bonitos, cheios de significado. Lucas levava seu papel de irmão mais velho muito a sério. Ajudava a trocar fraldas, buscava as mamadeiras, fazia os bebês rirem com caretas. Era um menino transformado, seguro, feliz, amado. Em uma tarde de domingo, 6 meses após o nascimento dos gêmeos, Felipe estava no jardim observando a cena diante dele. Marina estava sentada na grama, Sofia no colo, cantando baixinho. Lucas brincava com Gabriel, fazendo o bebê gargalhar. Helena tricotava na varanda, um sorriso tranquilo no rosto. O sol iluminava tudo com aquela luz dourada de fim de tarde. Os girassóis que plantaram tempos atrás estavam enormes, balançando com a brisa. A casa que antes era um mausoléu silencioso, agora transbordava vida. Felipe pensou em tudo o que acontecera.
Em como um celular esquecido mudara sua vida completamente. Em como uma babá simples, sem diplomas ou referências pomposas, se tornara o amor de sua vida. Em como a dor da perda dera lugar à alegria da reconstrução. Júlia estaria orgulhosa, pensou. Orgulhosa do pai que ele se tornara. Orgulhosa da família que construíra. Orgulhosa de Marina, que cuidava de Lucas como se fosse seu desde sempre. Marina olhou para ele naquele momento, como se sentisse os pensamentos dele. Sorriu. Felipe sorriu de volta, não precisaram dizer nada. Entenderam-se apenas com o olhar. "Vem, pai!" gritou Lucas. "Vem brincar com a gente!" Felipe caminhou até a família, sentou-se na grama, pegou Gabriel no colo enquanto Lucas se jogava sobre ele pedindo cócegas. Marina ria, Sofia balbuciava sons alegres, Helena observava tudo com expressão serena. Aquela era a definição de felicidade. Não o dinheiro, não as empresas, não a mansão luxuosa. Eram aqueles momentos simples, aquelas risadas, aquele amor. Felipe aprendera, da forma mais bela possível, que a vida sempre oferece segundas chances. Que é possível reconstruir depois da destruição. Que o amor aparece nos lugares e pessoas mais inesperados. Que às vezes a salvação vem embrulhada em simplicidade. Marina ensinara isso a ele. Com paciência, com carinho, com uma sabedoria que não vinha de livros, mas de um coração genuinamente bom. E agora, olhando para seus 3 filhos, para sua esposa, para sua mãe, Felipe sabia que tinha tudo, absolutamente tudo o que precisava para ser feliz. A casa no Jardim Europa não era mais grande demais. Era do tamanho exato de uma família que aprendeu a preencher cada cômodo com amor, cada corredor com risadas, cada quarto com sonhos. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, a família de Felipe e Marina era a prova viva de que os finais felizes existem, que vale a pena acreditar no amor, que vale a pena recomeçar. E tudo começara com um celular esquecido, uma babá improvisada e um menino que precisava apenas de alguém que acreditasse nele. O resto foi consequência natural do que acontece quando se permite que o amor entre na vida de novo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Felipe, Marina e Lucas tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços, de amor verdadeiro e de família reconstruída, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais marcou você. Foi a cena da dança na cozinha? O pedido de casamento com Lucas? A reconciliação com Helena? Ou o nascimento dos gêmeos? Queremos saber o que mexeu com a sua alma. Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro do ser humano, que mostram que sempre é possível recomeçar quando há amor envolvido. Não perca o próximo episódio. Até breve, e que suas histórias também sejam repletas de amor e segundas chances.